Há algo que acontece dentro de você que ninguém ao redor consegue explicar. Uma inquietação que não é angústia, uma saudade que não tem endereço, um chamado que vem de dentro e que nenhuma palavra humana é capaz de nomear com exatidão. Não é tristeza comum, não é só cansaço. É como se você carregasse uma inquietação constante, uma sensibilidade diferente, uma percepção que parece exagerada demais para o mundo ao seu redor. Enquanto muitos vivem distraídos, você sente o peso, percebe os sinais, discerne atmosferas e às vezes até se pergunta: por que só eu sinto isso assim? Talvez o que você chamou de fraqueza seja na verdade um chamado. E o que você pensou que era isolamento pode ser separação para um propósito maior. Hoje você vai entender por que os escolhidos sentem algo que os outros simplesmente não conseguem perceber e como isso pode estar moldando o seu destino sem que você tenha notado até agora. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que você não pertence completamente a este mundo, de que há algo maior do que tudo que seus olhos podem ver? Se você já sentiu isso, então este vídeo foi preparado para você, porque o que vamos explorar hoje não é teoria, é a realidade viva de quem foi tocado por Deus. Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, aquele que ficou conhecido como o príncipe da pregação, dizia que a marca do verdadeiro crente não está no que ele faz nos momentos de glória, mas naquilo que ele sente nos momentos de silêncio. E que silêncio poderoso esse é! Aquele silêncio em que Deus fala mais alto do que qualquer multidão. Spurgeon pregava com uma convicção que fazia as paredes do Metropolitan Tabernacle vibrar, mas ele não pregava apenas com palavras. Ele pregava com aquilo que havia experimentado. E o que ele havia experimentado era exatamente isso: a presença inconfundível de Deus habitando o interior de quem foi escolhido. Não existe experiência humana comparável a essa. Não há riqueza, não há fama, não há conquista terrena que chegue perto do que é sentir o toque do Eterno sobre a sua vida. A palavra de Deus, em Romanos 8, verso 16, declara com uma clareza que corta o coração: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Leia essa frase de novo. O próprio Espírito, não uma religião, não um sistema, não uma tradição familiar. O próprio Espírito de Deus é quem testemunha, quem confirma, quem sela dentro de você a certeza de que você é seu. E isso, meu amigo, minha amiga, não é algo que se aprende em um livro. É algo que se sente. É algo que transforma por dentro antes de transformar qualquer coisa por fora. Spurgeon certa vez afirmou que muitos frequentam a casa de Deus com os pés, mas poucos a frequentam com o coração. E ele tinha razão. Existe uma multidão que conhece os rituais, que sabe as orações de cor, que cita versículos na ponta da língua, mas que nunca sentiu esse toque, essa certeza íntima, essa confirmação silenciosa que só o Espírito Santo pode dar. Os escolhidos sentem isso. Os outros, infelizmente, não. E aqui é onde esta mensagem começa a tocar em algo muito real. Porque você, que está assistindo a este vídeo agora, provavelmente já se perguntou em algum momento da sua vida: será que sou mesmo chamado? Será que Deus realmente me vê? Será que tudo o que sinto tem algum significado? A resposta que a palavra de Deus dá é sim. Um sim que atravessa séculos. Um sim que não depende dos seus erros nem das suas virtudes. Um sim que foi decretado antes mesmo que você nascesse. Em Efésios 1, verso 4, o apóstolo Paulo escreve uma verdade que deveria fazer você parar e respirar fundo. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Antes da fundação do mundo. Antes do primeiro raio de sol. Antes da primeira estrela ser colocada em seu lugar no céu. Você já estava nos planos de Deus. Isso não é poesia. Isso é teologia viva. Isso é a realidade espiritual de quem foi chamado por nome antes mesmo de ter um nome. E o que os escolhidos sentem é justamente o eco dessa chamada. É como se houvesse uma voz dentro do coração que nunca se cala completamente. Uma voz que sussurra mesmo nos dias mais barulhentos. Uma voz que persiste mesmo quando você tenta ignorá-la. Charles Spurgeon, com aquela linguagem poderosa que lhe era tão própria, comparava essa sensação ao ímã que atrai o ferro.
O ferro não precisa entender o princípio do magnetismo para ser atraído. Ele simplesmente é atraído, porque a natureza do ímã age sobre ele de forma irresistível. Assim, é a graça de Deus sobre a vida dos escolhidos. Ela age, ela puxa, ela não descansa até que o coração encontre o seu lugar de repouso no Senhor. E esse lugar de repouso, quando encontrado, produz uma sensação que nenhuma palavra humana consegue descrever completamente. É paz, mas é mais do que paz. É alegria, mas é mais do que alegria. É certeza, mas é uma certeza que não vem de nenhum argumento lógico. Ela simplesmente está ali, como uma âncora firme e segura para a alma. Hebreus 6, verso 19, diz exatamente isso. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura. Firme, segura. Quando o mundo ao redor balança, quando os ventos sopram contra você, quando tudo parece incerto, há algo dentro de você que não se move. E isso não é teimosia. Isso não é orgulho. Isso é o Espírito de Deus habitando em você e sustentando aquilo que você, por si mesmo, não seria capaz de sustentar. Mas antes de ir adiante, quero fazer uma pausa aqui para aqueles que talvez estejam assistindo a este vídeo e sentindo exatamente o oposto disso. Quem talvez esteja com o coração pesado, sem sentir nada, sem ouvir nada, sem perceber a presença de Deus em lugar nenhum. Saiba que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Às vezes, Ele está mais próximo justamente quando o silêncio parece mais profundo. E os escolhidos também passam por esses vales. A diferença é que eles não ficam lá para sempre. O Salmo 23, verso 4, fala com uma ternura impressionante. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Tu estás comigo. Não, tu estarás. Não, tu estiveste. Tu estás. Presente, real, agora. Essa é a marca dos escolhidos. Mesmo no vale, eles não andam sozinhos. Mesmo na escuridão, há uma mão que os sustenta. E quando eles olham para trás, entendem que aquele período de silêncio foi, na verdade, o período em que Deus estava trabalhando de forma mais profunda. Spurgeon pregava que Deus nunca está mais ativo do que quando parece estar ausente. E que a fé verdadeira não é aquela que floresce apenas na presença das nuvens de glória, mas aquela que persevera mesmo quando o sol se esconde por completo. Essa é a fé que distingue os escolhidos. Não a fé dos momentos fáceis, não a fé da prosperidade sem tribulação, mas a fé que resiste, que permanece, que se recusa a dobrar os joelhos diante do desespero. E essa fé, saiba você, não nasce de você. Ela é dada. É um presente. É graça. Efésios 2, versos 8 e 9. Lembra isso com uma precisão cirúrgica, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Dom de Deus. Você não ganhou. Você não merece mais do que o outro. Deus, em sua soberania infinita, olhou para você e disse, este. E isso deveria encher o seu coração não de arrogância, mas de uma gratidão tão profunda que ela se transforma em adoração espontânea. Porque quando você entende que foi escolhido, que foi chamado, que foi separado antes mesmo da fundação do mundo, o que sobra dentro de você não é orgulho. O que sobra é espanto. E o espanto diante da graça é a porta de entrada para a adoração verdadeira. Antes de avançarmos juntos nessa mensagem, quero convidá-lo a se inscrever neste canal, se ainda não o fez. Aqui você encontrará mensagens que falam diretamente ao seu coração, que alimentam a sua fé e que aprofundam a sua caminhada com Deus. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem nova. E há algo mais que quero compartilhar com você. Se a sua alma tem sede de se aproximar de Deus de forma prática, se você deseja restaurar ou aprofundar a sua intimidade com o Senhor, temos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. É algo que foi preparado com muito cuidado para quem quer ir além da superfície e encontrar Deus de verdade no dia a dia. Existe uma diferença que vai muito além do comportamento externo. Uma diferença que não aparece no culto de domingo,
que não se manifesta na quantidade de versículos memorizados, que não pode ser medida por nenhum critério humano de espiritualidade. Essa diferença está no interior, no lugar mais profundo do ser, naquele espaço que a Bíblia chama de coração e que Deus enxerga com uma clareza absoluta, mesmo quando nós mesmos não conseguimos compreender o que está acontecendo lá dentro. E é exatamente aqui que começa uma das maiores revelações desta mensagem. Os escolhidos não são perfeitos. Eles erram, eles duvidam, eles caem, mas eles sentem algo que os faz levantar de volta, sempre. Uma força que não vem deles, uma restauração que vai além da vontade própria. Deus declara em Jeremias 31, verso 3, com uma voz que atravessa os séculos: amei-te com amor eterno, por isso, com benignidade te atraí, com amor eterno, não temporário, não condicional, não baseado no seu desempenho desta semana, eterno, e com benignidade, com ternura, Deus te atrai, como um pastor que vai atrás da ovelha perdida, não para repreendê-la, mas para carregá-la nos ombros de volta para o lar. Esse é o Deus dos escolhidos, um Deus que persegue com amor, um Deus que não desiste, um Deus que continua chamando mesmo quando você tapou os ouvidos, mesmo quando você correu na direção oposta, mesmo quando você achou que havia ido longe demais para ser alcançado. E os escolhidos sentem exatamente isso, a persistência do amor de Deus, aquela sensação de que não importa o quanto você tente se afastar, algo continua te puxando de volta, como se houvesse um fio invisível entre você e o eterno, um fio que não se rompe, que não se desfaz, que resiste a tudo. Isso não é superstição, isso é a graça operando, isso é o Espírito Santo cumprindo o seu ofício de intercessor, de consolador, de guia. João 16, verso 13, registra as palavras do próprio Jesus: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. A toda a verdade, não a uma parte, não ao que é conveniente, a toda. E isso inclui as verdades sobre você mesmo que você ainda não quer encarar. As partes escondidas, os medos não confessados, as feridas que você preferiu cobrir com religiosidade em vez de entregar a Deus. Os escolhidos sentem o Espírito trabalhando nessas áreas. E esse trabalho muitas vezes não é confortável. É como uma cirurgia. É necessária, é salvadora, mas dói antes de curar. E é justamente por isso que tantas pessoas recuam. Porque quando o Espírito começa a mexer nas camadas mais profundas da alma, o instinto humano é fechar a porta, é se proteger, é evitar a dor do processo. Mas os escolhidos permitem, não porque são mais corajosos do que os outros, mas porque a graça que opera neles é maior do que o medo que os habita. Em 2 Coríntios 12, verso 9, Deus responde ao apóstolo Paulo com uma frase que deveria ser gravada no coração de cada crente: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não apesar da fraqueza, na fraqueza. Isso significa que o lugar onde você se sente mais incapaz é exatamente o lugar onde Deus mais deseja manifestar a sua glória. E os escolhidos chegam a um ponto em que entendem isso, não intelectualmente apenas, mas de forma visceral, profunda, transformadora. Eles param de tentar esconder as fraquezas e começam a entregá-las. E é nessa entrega que o sobrenatural entra. Pense em Pedro, um homem impulsivo, cheio de contradições, que negou o Senhor 3 vezes na mesma noite em que havia prometido morrer por ele. Um homem que parecia o candidato menos indicado para liderar a igreja primitiva. Mas Deus o escolheu. E Pedro sentiu essa escolha. Sentiu o olhar de Jesus pousado sobre ele mesmo depois da negação. Aquele olhar descrito em Lucas 22, verso 61, que fez Pedro sair e chorar amargamente. Esse olhar não era de condenação, era de amor, era de: eu ainda acredito em você, mesmo que você não acredite em si mesmo. E foi esse olhar que transformou o pescador frágil no rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Os escolhidos conhecem esse olhar. Talvez você nunca tenha visto com os olhos do rosto, mas já sentiu com os olhos do Espírito. Aquele momento em que, no meio do seu pior erro, você percebeu que não estava sozinho, que havia uma presença ali que não te abandonou
que havia uma graça maior do que a sua falha. Isso é o que os outros não sentem, porque os outros vivem apenas no plano da performance. Eles se aproximam de Deus quando estão bem e se afastam quando estão mal. Eles medem o amor de Deus pelo termômetro das circunstâncias. Quando a vida está boa, Deus os ama. Quando a vida desmorona, Deus os abandonou. Mas os escolhidos aprenderam, ou estão aprendendo, que o amor de Deus não flutua com as circunstâncias. Ele é sólido como uma rocha. Ele é inabalável como os alicerces da eternidade. O Salmo 62, versos 1 e 2, expressa isso com uma beleza que comove. Só em Deus a minha alma descansa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu refúgio. Não serei muito abalado. Não serei muito abalado. O salmista não diz que não será tocado pelas tempestades. Ele diz que não será abalado além do que pode suportar, porque há uma âncora, há uma rocha, há um fundamento que não cede. E é essa ancoragem que os escolhidos experimentam de forma diferente. Quando a crise chega, eles balançam, sim. Eles sentem o peso, sim. Eles choram, sim. Mas há algo dentro deles que não se deixa levar completamente pela correnteza. É como uma árvore de raízes profundas. Quando o vento forte bate, os galhos se movem, as folhas voam, o tronco chega a curvar, mas as raízes, plantadas no profundo da terra, sustentam. E quando o vento passa, a árvore ainda está de pé. Essa é a imagem do escolhido. Um ser que não está imune às tempestades da vida, mas que está enraizado em algo que nenhuma tempestade pode arrancar. Jeremias 17, versos 7 e 8, pinta esse quadro com uma precisão que tira o fôlego. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor. Não é que o calor não chegue. O calor chega, a seca vem. Os dias difíceis aparecem sem avisar, mas a árvore enraizada nas águas do Senhor não murcha. Ela continua verde. Ela continua frutificando. E é aqui que chegamos a uma das características mais marcantes dos escolhidos: a capacidade de frutificar no deserto. Enquanto o mundo ao redor seca, enquanto os sem raízes murcham e se curvam diante das adversidades, os escolhidos produzem fruto, às vezes silenciosamente, às vezes sem que ninguém perceba, mas produzem. Porque o fruto não vem do esforço humano. O fruto vem da conexão com a videira verdadeira. E enquanto essa conexão estiver viva, enquanto o ramo estiver ligado ao tronco, o fruto virá. Sempre. João 15, verso 5, registra as próprias palavras de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Essa é a confissão que os escolhidos chegam a fazer, não com derrota, mas com alívio, com descanso, com a paz de quem finalmente parou de tentar carregar o peso do mundo nos próprios ombros. Porque quando você entende que o fruto não depende do seu esforço, mas da sua permanência, algo muda radicalmente na sua caminhada espiritual. Você para de se machucar tentando produzir o que só Deus pode produzir e começa a simplesmente permanecer, habitar, confiar. E permanecer em Deus não é passividade. É o ato mais ativo que um ser humano pode realizar. É escolher todos os dias voltar os olhos para Ele. É escolher em cada momento de tentação ou de desespero, lembrar de quem você é e de quem Ele é. Os escolhidos sentem o peso dessa escolha e sentem também a recompensa dela. Uma recompensa que não está necessariamente nos bens materiais ou nas circunstâncias externas, mas na qualidade de presença que Deus concede àqueles que o buscam de verdade. Há um sinal que poucos falam, mas que todo escolhido conhece intimamente. Um sinal que aparece não nos momentos de celebração, não nas horas de vitória, mas justamente nos momentos em que tudo parece estar desmoronando ao redor. Esse sinal é a paz que ultrapassa todo o entendimento. Não é a paz do mundo, que depende de condições favoráveis. Não é a tranquilidade do comodismo ou o alívio superficial de quem simplesmente decidiu ignorar os problemas.
É algo completamente diferente. É uma paz que chega quando ela não deveria chegar, que permanece quando, por toda a lógica humana, deveria ter ido embora. E quem já experimentou essa paz sabe exatamente do que estamos falando, porque ela é inconfundível. Ela não precisa de explicação. Ela simplesmente está ali, como um escudo invisível ao redor do coração, protegendo o que nenhuma muralha humana seria capaz de proteger. O apóstolo Paulo descreve essa paz em Filipenses 4, versos 6 e 7, com uma instrução que parece impossível à primeira vista. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Isso significa que ela vai além da capacidade da mente humana de processar ou justificar. Você não consegue explicar por que está em paz. Você não consegue provar a ninguém que faz sentido estar assim. Mas você está. E essa incapacidade de explicar é exatamente a prova de que não foi você quem produziu essa paz. Os escolhidos conhecem essa experiência de forma íntima. Eles já estiveram no meio de crises financeiras, de perdas devastadoras, de diagnósticos médicos assustadores, de relacionamentos despedaçados, e em algum momento, no meio de tudo aquilo, sentiram uma paz que não veio de nenhum raciocínio humano. Ela simplesmente desceu, como orvalho sobre a terra seca, silenciosa, suave, mas profundamente real. E é aqui que chegamos a outro sinal poderoso que os escolhidos carregam: a capacidade de adorar no meio da dor. Isso não é masoquismo, não é fingimento, não é a religiosidade de quem sorri por fora enquanto está destruído por dentro. É uma adoração que nasce da certeza de que Deus é soberano, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Pense em Jó, um homem que perdeu os filhos, os bens, a saúde, em um intervalo de tempo tão curto que a mente humana mal conseguia processar uma perda antes de ser acertada pela próxima. E o que Jó fez? Jó 1, verso 20 e 21 registra: Então Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra, e adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. No meio da maior perda da sua vida, com o coração partido ao meio, com os joelhos tremendo e os olhos cheios de lágrimas, Jó adorou. Isso é o que os outros não conseguem fazer. Porque a adoração dos que não foram tocados pelo Espírito é uma adoração condicional. Ela existe enquanto as bênçãos existem. Ela permanece enquanto a vida está dentro do que foi planejado. Mas quando o inesperado chega, quando a dor bate à porta sem avisar, quando o mundo cai, essa adoração condicional desaparece. E o que fica é amargura, questionamento, afastamento de Deus. Os escolhidos, porém, adoram no vale. Não porque não sentem a dor, mas porque no meio da dor, eles enxergam algo que os outros não enxergam. Eles enxergam a mão de Deus. Não necessariamente com clareza, às vezes apenas com fé, mas enxergam. E essa capacidade de enxergar Deus onde outros só veem caos é um dos sinais mais poderosos da escolha divina. O profeta Abacuque, em um dos textos mais corajosos de toda a Escritura, declara em Abacuque 3, versos 17 e 18: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe a produção da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que não haja ovelhas no aprisco, nem bois nos currais, mesmo assim me alegrarei no Senhor, e me regozijarei no Deus da minha salvação. Mesmo assim, duas palavras que carregam o peso de uma fé que não depende das circunstâncias. Mesmo sem a figueira, mesmo sem o fruto, mesmo sem os campos produzindo, mesmo assim, esse é o vocabulário dos escolhidos. Um vocabulário que não elimina a dificuldade, mas que se recusa a deixar a dificuldade ter a última palavra. E há ainda outro sinal que distingue os escolhidos de forma profunda: a fome. Não a fome do corpo, mas a fome da alma. Existe uma sede que nenhuma água do mundo consegue saciar completamente.
Uma fome que nenhum alimento terreno consegue preencher. Uma necessidade que vai além de qualquer necessidade física ou emocional. Os escolhidos sentem essa fome. E ela é, ao mesmo tempo, o sinal mais claro de que Deus está trabalhando na vida de alguém e o convite mais poderoso para uma intimidade cada vez mais profunda com Ele. Jesus, no Sermão do Monte, declarou em Mateus 5, verso 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, abençoados, não os que já chegaram, não os que já estão satisfeitos, mas os que ainda têm fome, porque a fome é o sinal de que há vida. Uma alma morta não sente fome. Uma alma viva, uma alma escolhida, uma alma tocada pelo Espírito, essa alma sente. E essa fome se manifesta de formas muito específicas na vida dos escolhidos. Ela aparece naquela necessidade de orar, mesmo quando as palavras não saem com facilidade. Ela aparece na saudade de ler a palavra, mesmo nos dias mais ocupados. Ela aparece naquele incômodo interior, quando você fica muito tempo sem cultivar a presença de Deus. Esse incômodo, essa saudade, esse desconforto espiritual, não é punição, é amor. É o Espírito Santo dizendo, você foi feito para mais do que isso. Você foi criado para habitar na presença de Deus, e qualquer coisa abaixo disso vai sempre parecer insuficiente. Agostinho de Hipona, aquele grande pai da fé, expressou isso em uma frase que atravessou séculos e ainda hoje ressoa com uma verdade incontestável. Tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto, até que descanse em ti. Inquieto, até que descanse em ti. Os escolhidos conhecem essa inquietação. Talvez você a conheça também. Aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Aquela incompletude que nenhuma conquista terrena consegue preencher. Ela é um presente, um convite. O próprio Deus chamando você para mais perto. E à medida que os escolhidos respondem a esse chamado, à medida que eles se aproximam, que eles cultivam a presença, que eles escolhem Deus repetidamente em meio às distrações do mundo, algo começa a acontecer por dentro. Uma transformação que não é imediata, que não é espetacular, mas que é real e progressiva. É como a aurora. Ela não surge de repente no céu. Ela vai chegando devagar. Primeiro claridade, depois luz, e então o sol pleno. Assim é a transformação que os escolhidos experimentam. Gradual, constante, inevitável. Em 2 Coríntios 3, verso 18, o apóstolo Paulo descreve esse processo com uma beleza que tira o fôlego. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. De glória em glória. Não de glória para derrota. Não de bem para mal. De glória em glória. Cada etapa, por mais difícil que pareça, está te levando para um nível maior de semelhança com Cristo. Cada vale está te preparando para uma montanha maior. E os escolhidos sentem esse movimento. Às vezes, não o enxergam com clareza no momento em que estão dentro dele, mas quando olham para trás, percebem que cada passo, cada lágrima, cada noite de oração no escuro estava construindo algo eterno dentro deles. Esse é o privilégio inigualável dos escolhidos. Não uma vida sem dificuldades, mas uma vida onde as dificuldades trabalham a favor de um propósito que vai muito além do que qualquer mente humana pode imaginar. Existe uma marca que os escolhidos carregam que o mundo nunca vai entender completamente. Uma marca que não está impressa na pele, que não aparece em nenhum documento, que não pode ser exibida em nenhuma vitrine, mas que é absolutamente real, absolutamente visível aos olhos de Deus e profundamente sentida por quem a carrega. Essa marca é o peso da missão. Os escolhidos não são chamados apenas para si mesmos. Eles são chamados para algo que vai além das suas próprias fronteiras, para um propósito que transborda os limites da sua vida pessoal e alcança outras vidas, outras histórias, outros corações que ainda estão esperando ser tocados. E esse peso da missão é uma das experiências mais intensas e mais singulares da vida de quem foi separado por Deus. Porque ele não é um fardo que esmaga, ele é um chamado que impulsiona, uma responsabilidade que não paralisa, mas que mobiliza.
O profeta Jeremias conheceu esse peso e tentou por um momento escapar dele. Em Jeremias 20, verso 9, ele confessa com uma honestidade que comove: se eu digo, não me lembrarei mais dele e não falarei mais em seu nome, então isso se torna no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Esforço-me por o conter, mas não posso. Como um fogo ardente encerrado nos ossos. Você já sentiu isso? Aquela mensagem que não sai. Aquele chamado que continua te perseguindo, mesmo quando você tenta silenciá-lo. Aquela missão que não te deixa em paz, não porque seja uma tortura, mas porque ela é parte de quem você é. Os escolhidos sentem esse fogo, e não há água suficiente no mundo para apagá-lo, porque ele não vem de entusiasmo humano, ele vem de Deus, e o que vem de Deus não se apaga com facilidade. Mas o peso da missão não vem sozinho. Ele vem acompanhado de algo que, à primeira vista, pode parecer contraditório: o peso da solidão. Não a solidão do abandono, mas a solidão do chamado. Aquela experiência de se sentir diferente, de ver o mundo por um ângulo que outros não enxergam, de carregar percepções e sensações que são difíceis de traduzir em palavras para quem não passou pelo mesmo processo. Os escolhidos muitas vezes se sentem incompreendidos, não porque as pessoas ao redor sejam más, mas porque há dimensões da experiência espiritual que simplesmente não se comunicam completamente pela linguagem humana. Moisés conheceu essa solidão. Ele foi chamado para liderar um povo que, mais vezes do que se pode contar, questionou, murmurou e se voltou contra ele. E em um dos momentos mais tocantes de toda a Escritura, Moisés se aproxima de Deus não com um pedido de vitória ou de poder, mas com um pedido que revela a profundidade do seu relacionamento com o Eterno. Em Êxodo 33, verso 18, Moisés diz simplesmente: rogo-te que me mostres a tua glória, não riqueza, não milagres, não confirmação pública, a glória de Deus. Essa é a sede do escolhido, essa é a fome que o mundo não consegue saciar. E Deus respondeu a esse pedido com uma intimidade que nunca havia sido concedida a nenhum ser humano antes, porque Deus se revela àqueles que o buscam com sinceridade de coração, não aos que o buscam por conveniência, não aos que se aproximam apenas quando precisam de algo, mas àqueles que o buscam porque simplesmente precisam dele. E é aqui que chegamos a uma verdade que precisa ser dita com clareza e amor. A escolha de Deus não elimina o sofrimento, ela transforma o sofrimento. Essa é uma das maiores incompreensões dentro da fé cristã contemporânea. A ideia de que ser escolhido por Deus é um passaporte para uma vida sem tribulações, sem perdas, sem noites escuras da alma. Mas a palavra de Deus não sustenta essa visão. Pelo contrário. Em João 16, verso 33, Jesus é absolutamente transparente com os seus discípulos. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Não talvez, não possivelmente. Terão. Jesus não prometeu uma vida sem dificuldades. Ele prometeu algo infinitamente melhor. A sua presença dentro das dificuldades e a certeza de que ele já venceu aquilo que ainda está te desafiando. E os escolhidos sentem essa presença nas aflições de uma forma que não conseguem sentir nos momentos de abundância, porque é na escuridão que as estrelas aparecem. É no silêncio que a voz de Deus ressoa com mais clareza. É no vazio que a plenitude dele se torna mais real. O apóstolo Paulo chegou a um nível tão profundo de compreensão disso que escreveu em Romanos 5, versos 3 a 5, uma das progressões mais poderosas de toda a Escritura. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A tribulação produz. Ela não destrói o escolhido, ela produz. E o que ela produz não é amargura, não é ressentimento, não é distância de Deus. Ela produz perseverança, caráter e esperança, três das qualidades mais raras e mais preciosas que um ser humano pode desenvolver. E elas não nascem na zona de conforto, elas nascem no forno da tribulação. Elas são forjadas nas horas mais difíceis, nos momentos mais improváveis, nas noites que pareciam não ter fim.
E quando o amanhecer chega, o escolhido olha para as cicatrizes que aquela noite deixou e percebe que elas não são marcas de derrota. Elas são marcas de sobrevivência. São o testemunho vivo de que Deus sustentou quando tudo parecia perdido. Isso é o que os outros não entendem, porque para os que vivem apenas na superfície, o sofrimento é sempre sinal de punição, de abandono, de falta de fé. Mas para os escolhidos, o sofrimento pode ser a escola mais poderosa da graça. Há ainda outra experiência que marca profundamente os escolhidos e que poucas pessoas têm coragem de nomear: a experiência do arrependimento genuíno. Não o arrependimento de fachada, que pede desculpa por conveniência e repete o mesmo erro na semana seguinte, mas o arrependimento que vem das profundezas da alma, que dói de verdade, que produz uma mudança real na direção da vida. Os escolhidos conhecem esse arrependimento, porque o Espírito Santo que habita neles não permite que eles fiquem confortáveis no pecado. Ele convence, ele perturba, ele acende aquela luz dentro do coração que ilumina o que estava escondido. E quando essa luz acende, o escolhido tem duas opções: resistir ou se render. Os que resistem entram num ciclo de endurecimento progressivo, mas os que se rendem experimentam algo que é simultaneamente doloroso e libertador: a quebranteza diante de Deus. O Salmo 51, verso 17, declara com uma honestidade que comove até os anjos: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não desprezarás. Deus não rejeita o coração partido. Deus não volta as costas para quem chega a ele despedaçado. Pelo contrário, é exatamente ali que ele se aproxima mais. É exatamente no lugar da quebranteza que a graça se derrama com mais abundância. E os escolhidos chegam a amar esse lugar. Não porque ele seja agradável, mas porque é ali que eles sentem Deus com mais intensidade. É ali que a casca da autossuficiência se dissolve e o encontro real com o eterno acontece. Essa é a marca mais profunda dos escolhidos. Eles não fogem de Deus quando falham. Eles correm para Ele, como o filho pródigo, que ainda estava longe quando o pai já o avistou e correu ao seu encontro. Como Davi, que mesmo depois do pecado mais grave, escreveu os salmos mais belos sobre misericórdia e restauração. Os escolhidos não são os que nunca caem. São os que, quando caem, sabem para quem correr. E essa certeza, essa direção do coração mesmo nas horas mais escuras, é o sinal mais claro de que a graça de Deus está operando de forma viva e real. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu o que foi dito, porque a alma que foi tocada por Deus reconhece a voz dele onde quer que ela ecoe. Você sente, e esse sentir é sagrado. É o selo do Espírito sobre a sua vida, a confirmação silenciosa de que você não é acidente, que você foi escolhido, chamado e amado com um amor que não tem começo nem fim. Que essa mensagem seja uma âncora nos seus dias mais difíceis. Em Apocalipse 17, verso 14, está escrito: os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Chamados, escolhidos, fiéis. Esse é você. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva nos comentários o que você sentiu, inscreva-se no canal e ative o sininho. Os próximos vídeos que aparecerão na tela foram preparados especialmente para você. Não perca! E se deseja aprofundar sua intimidade com Deus de forma prática, o link do nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado. Deus te abençoe.